Nós estamos agora estudando o Salmo 23, estamos na campanha, serão 23 quartas-feiras, melhor, 23 bênçãos, aliás, né? Das quartas-feiras aqui do Salmo 23. Cada quarta-feira, vamos estar marcando aqui, meus irmãos, uma bênção, né, meus irmãos? Declarando bênçãos do Salmo 23, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus, está aqui, SL 23, é o que nós estamos marcando aqui. Em nome de Jesus. Agora vamos para a palavra, para a mensagem de hoje. Quem trouxe sua Bíblia, abra aí, meus irmãos, nos Salmos 23, amém? Que é nele que nós estamos estudando, né? Toda quarta-feira nós vamos estar estudando e buscando de Deus a direção para cada reunião de quarta-feira aqui, para que a gente receba essa bênção, né? A bênção principal do Salmo 23, meus irmãos, é o nada faltará, né? A gente tem essa fé no nosso coração, que o Senhor é meu pastor e nada o quê? Me faltará. Então, vamos para o Salmo 23, vamos ler novamente, não tem problema, a gente conhece, mas não custa nada a gente ler, né, meus irmãos? O Senhor é o meu pastor e o quê? E nada me faltará, amém? A primeira lição nós aprendemos que primeiro, antes, para você realmente, de fato, ter Deus suprindo as suas necessidades familiares, saúde, qualquer outra área da sua vida, para você ver Deus agir, não deixando nada faltar, a primeira coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos, é que o Senhor tem que ser o seu pastor. O Senhor Jesus tem que ser o pastor da sua vida. Ele tem que estar acima de tudo, de todos. A última palavra tem que ser a dele. E enquanto o Senhor for o pastor, mais ou menos, na sua vida, quando Ele falar e você não atender, então, nesse fato, não vai adiantar de nada, a bênção ainda vai ficar faltando. Porque Ele diz, por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, a primeira coisa é eu estar disposto a obedecer à voz do seu pastor. Amém? O pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. Amém? Primeiro, eu tenho que dar ouvido a Ele. Se eu me nego a obedecer à voz dele, então ele não vai poder suprir, meus irmãos. Esse suprimento que ele tem para nós está muito ligado à obediência. Vamos ler essa declaração de Jesus em Lucas 6, 46. Não é a mensagem de hoje não, mas é bom a gente relembrar, né, irmão? Foi a primeira lição. É Lucas 6, 46. Quando Jesus fala assim, ó, ele não é o nosso pastor, mas o nosso pastor está dizendo assim, ó. Lucas 6, 46. É bom te relembrar? Aqui, ó. Ah, pastor, eu quero ver Jesus abençoando a minha casa, suprindo o que está faltando amor. Ele pode colocar o amor lá, paz, alegria, salvação, vida eterna, tudo. Amém, irmãos? Mas ele só não vai fazer se você não tem ele como seu pastor. Amém? Aqui, ó. Salmos, ou melhor, Lucas, perdão, estou com o salmo no meu coração, né? Mas Lucas 6, 46. Jesus disse assim, ó, no versículo de número 46, diz, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ou seja, se ele diz que é para perdoar, não perdoa, ele diz que é para você ser uma mulher mais calma, paciente, eu sou do meu jeito, pastor, não gosto, não mudo não. Pois é esse o problema. Você tem que ouvir o seu pastor, senão vai continuar faltando. Você tem que ouvir o seu pastor para a questão do seu casamento. Você tem que ouvir o seu pastor na questão da criação dos filhos. Você tem que ouvir o seu pastor, amém? Na questão da criação, amém, meus irmãos? No cuidado da sua casa, no zelo. Você tem que ouvir o Senhor Jesus, que é o seu pastor, em todas as direções, nas questões de finanças, na questão de saúde, libertação para a sua casa, para a sua família. Senão, não vai ter suprimento, irmãos. Amém? Ele disse, é meu pastor e nada faltará. Mas eu tenho que ouvi-lo, porque senão não adianta eu ficar, Senhor, me ajuda aqui na minha casa, eu estou com um problema. Aí o Senhor Deus diz assim, ó, a direção é essa, é essa, é essa. Você vai fazer a campanha aqui da quarta-feira da família, amém? Vai orar, vai buscar que não vai faltar nenhuma. Aí você começa a faltar. Quer dizer, como é que Deus vai suprir? Ele mesmo está dizendo, né? Ele mesmo diz, por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazer o que eu digo? Amém? É mais ou menos assim, o professor fala, olha, vocês têm que estudar, criança, chega em casa, pega as tarefas, faz as tarefas, estuda, aí vocês vão tirar notas boas. Mas a criança não quer estudar, fica aquela preguiça, aquele jovem não quer estudar, é aquela preguiça na hora de estudar, meus irmãos, resultados, chega na prova, vai dar certo? Não vai passar. Mas a culpa é de quem? Do professor? Não, é do aluno que não quis estudar, irmãos. Tem que estudar, tem que focar, amém? Então, não é a mensagem principal de hoje, mas tem que passar por esse ponto, senão a gente fica incompleta a mensagem, tá bom? Agora, a lição nova é,
Você crê que Ele pode não deixar nada faltar para você? Porque tem gente, irmãos, que até diz, não, pastor, eu vou fazer o que Jesus manda. Eu decido obedecer. Mas você crê de verdade que Deus pode suprir a sua necessidade familiar e qualquer outra bênção? Você crê de verdade? Porque se não for verdadeira a sua crença, Deus não vai operar. Deus não opera onde não se há uma crença. Amém? Então hoje eu quero falar sobre creia que nada faltará. Primeiro, deixa Ele guiar você. O Senhor meu pastor, nada faltará. Então deixa Ele guiar você, dirigir a tua vida. Dirigir suas decisões, suas atitudes, seu modo de agir, seu modo de conviver. Amém? Agora, depois disso, você tem que crer também. Porque senão, meu irmão, se tem uma coisa que Deus não opera, é na dúvida. Uma coisa que Deus não opera é na incredulidade. Então, eu separei alguns versículos aqui, meus irmãos, que mostram que se eu crer, as bênçãos vão chegar na minha casa. Se eu crer, as bênçãos vão chegar na minha família. Amém? Então, eu separei aqui alguns versículos sobre isso. Vamos começar lendo aqui João 5. Amém? Que fala sobre crer. Amém? Se você crer, vai, meus irmãos, você vai ver a bênção chegar. João capítulo 5, versículo 24. Ele diz assim, ó, Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e o quê? E crê. Por exemplo, por que tem gente que não obedece? Porque falta crer. Por que tem gente que não segue a direção de Jesus? Porque está faltando crer, meus irmãos. Então, aonde falta fé, vai faltar obediência, né? Então, João 5, verso 24, Evangelho, né, de João, ele diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para o quê? Para a vida. Então, vamos dizer que a pessoa está enfrentando uma situação de morte. Como assim, pastor? Entenda, é um casamento que está quase morrendo. Está quase vendo a separação. Isso é o que? A morte do casamento, irmãos. A separação. Mas quando a pessoa começa a buscar Jesus crendo na sua palavra, ele diz, a morte já passou, agora é vida. Aquilo que era morte, agora é vida. Isso também serve para uma questão de saúde. É alguém que está no estado terminal, o médico desenganou. Mas Jesus, quando ele disse, você crê, amém? Se você crê, já passou da morte para a vida, meu irmão. Aquela doença só vai se for a hora, entenda. Que tem a questão da hora, porque senão ninguém morreria mais, né? Já pensou alguém com 200 anos já, né? Estaria orando, Deus me cura, Deus estaria curando, você nunca morreria. Não, tem um ciclo, a vida do ser humano tem um ciclo. Quando chega a hora, aí não tem o que dizer, não tem o que fazer, amém, meus irmãos? Mas se aquela doença não é para a morte, a pessoa usar a fé mesmo, meus irmãos, ele faz aquela doença por quinto dos infernos e a pessoa fica curada em nome de Jesus, amém? E volta dando testemunho para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas tem que crer. A base é crer. Aí ele fala, voltando no versículo 24 novamente. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Meu irmão, é salvo, né? Aqui está falando de salvação. Vida eterna, como você lê na Bíblia, fala de salvação eterna. Você não vai mais morrer porque estará salvo com Deus, amém? E aí fala aqui, ó, mas passou da morte para a vida. Mas isso é para quem? Para quem duvida ou para quem crê? É para quem crê. Amém? O pastor falou, amém? O pastor dos pastores que Jesus falou, então eu creio e eu vou ter vida e vida eterna. Amém? Agora indo para João 3, verso 6. Volta um pouquinho, na mesma passagem do Evangelho de João, só que voltando um pouquinho no capítulo 3, versículo 16. Esse é um dos versículos, irmãos, onde mostra o amor de Deus por nós, o amor de Deus por nossa casa, por nossa família. É João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que irmão? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mais uma vez, Deus está dizendo, não quero ninguém perecendo não, e quero vida eterna para aqueles que crê. Ele está dizendo aqui, ó, eu não deixo, não perece os que crê, e tem a vida eterna. Quem? Os que crê. Amém? Ou seja, quando eu creio, então não falta vida eterna, então não falta o que, meus irmãos? Ou melhor, não falta o que? Livramento, não falta salvação, porque eles não pereça. Para que não pereça. Tem casamento que está perecendo. Tem filhos que estão perecendo nas drogas.
Mas aqui você pode crer. Mas se você crer, ele ainda vai sair dessa em nome de Jesus. Aqueles que estão no vício ainda vai sair desse vício em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes ainda vai sair dessa enfermidade em nome de Jesus. Aqueles que estão desviados ainda vai voltar em nome de Jesus. Basta apenas crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? A vida eterna. Então basta apenas crer. Amém? Agora vamos para Atos 16:30, né? Atos 16:30. Vamos logo para o versículo 31. Atos 16:31, que a gente já resume logo, que é um dos versículos mais conhecido e mais recitado aqui, né? Nos cultos da família. Vamos lá, Atos 16:31, que diz assim, ó. Vamos lá, versículo 31, diz assim a palavra de Deus. Atos 16:31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e quem? Então, quando eu creio, falta salvação? Não, nem para mim, nem para minha casa. Amém, meus irmãos? Então veja que tudo está ligado no crer. Eu tenho que crer. Pode ser a pior situação, eu tenho que crer até o fim, meus irmãos. Eu tenho que crer de verdade. Eu tenho que crer por completo, para que Deus opere maravilha, para que Deus faça essa obra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Está aqui escrito, aqui ó, na palavra de Deus, né, meus irmãos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, quando eu creio a salvação, ou seja, não falta salvação. Quando eu creio, não falta salvação nem para mim, e não falta para minha casa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu tenho que crer nele. Eu tenho que acreditar nele. Diga amém. Agora vamos para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Quem está com a Bíblia aí, abre Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Aqui, ó. Aqui é uma palavra para quem está passando uma injustiça, uma luta. Amém? Mas você crê em Deus? Você crê que Ele pode julgar a sua causa e te dar vitória? Ô pastor, eu creio. Então leia comigo aqui, ó, Gênesis, capítulo 15 e versículo 6. Ó. Está passando um momento de luta, é uma injustiça, amém? Mas está aqui. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Ó. Gênesis 15, 6. Diz assim, e creu ele no Senhor. Amém? Você também crê? Aí ele diz, ó, e foi-lhe imputado isto por justiça. Quando eu creio, Deus entra na causa, irmão. Quando a gente crê, Deus entra no negócio e faz a justiça dele. Amém? Pastor, está faltando a justiça, está faltando a bênção, está faltando isso. Creia. Creu ele no Senhor. Creia no Senhor. Entrega a tua vida para ele, entrega teu coração para ele, creia nele de verdade. E não vai faltar nada. Tudo que está faltando hoje, irmãos, observe se você está crendo. Pastor, eu estou crendo. Está faltando. Mas se você está crendo, daqui a pouco vai chegar o suprimento. Daqui a pouco vai chegar a cura. Daqui a pouco vai chegar a salvação, vai chegar a libertação. Porque Deus já imputou. Aqui, ó. E foi-lhe imputado isto por justiça. Deus já imputou. Quando você crê, Deus pega a tua luta, Deus pega as tuas dificuldades, as lutas que você enfrenta, e Ele anota lá. Isso aqui é questão de justiça. Eu vou abençoar. Deus é justo. Amém, meus irmãos? Deus é justo. A Bíblia diz que Ele pleiteia nossas guerras, nossas causas. Amém? Eu lembro do caso da irmã deu testemunho esses dias, né? De um caso que o marido dela enfrentou na rua lá e tudo mais. Só para resumir. E uma pessoa, um vizinho, né? Criando um maior problema, o marido dela, aquela situação toda. Deu questão até de polícia, para você ter ideia. Né? Luta grave, batalha grande. Então vamos dizer assim, se muda daí, vocês moram de aluguel mesmo, se muda, essa vizinha é casa própria, vocês não vão ter paz nunca nessa rua aqui. Amém? Eu tenho uma tese comigo, irmãos. Quem tem que sair é o diabo, irmãos. Amém? Eu tenho essa tese comigo. Não é verdade? Você está na sua casinha ali direitinho, né? Aí vem alguém que começa a perturbar você. Jesus, quem tem que sair é o mal, eu não. Amém, meus irmãos? E a minha irmã começou a buscar a Deus, começou a buscar a Deus. Irmão, não é que a mulher, a bendita lá, vendeu a casa, foi-se embora para outro canto. O que parecia impossível ela vender a casa, né, irmão? Parecia impossível. É mais fácil sair quem mora de aluguel, né? A gente mora de aluguel, então a gente sai daqui e pronto, né? Amém? Não, irmão, quem saiu foi o mal. Amém, meus irmãos? Mudou, a bendita foi para outro canto. E ela dizia, pastor, eu não orava para o mal dela não, pastor. Eu orava assim, Deus, abençoa ela para ela conseguir uma venda para essa casa, para ela ir para um bom lugar, em nome de Jesus e tudo mais. E ela começou a orar.
Deus abençoou, a irmã Benedita da vizinha foi para outro canto e montava um problema sério, deu até casa de polícia, você tem ideia. E era um problema sério. Mas ela começou a vir para a igreja, vinha o marido, buscava, fez campanha, buscou a Deus, amém? Ele fez até um culto de ações de graça, irmão, depois lá, amém, irmão? Deus deu vitória para ele, porque foi uma justiça que se levantou, amém? Mas deu tudo certo no final, né? Quer dizer, eu sou dessa tese. Quem tem que sair é o Satanás, quem tem que sair é os demônios, e não o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Um dia, outro caso aqui na igreja, foi até uma mãe de um pastor nosso lá que está lá no Recife, ele, né? Ele está no bairro de, acho que é Caetés, amém? Da Graça lá. E a mãe dele é daqui, Petrolina, e frequenta aqui a igreja, né? E aí ela disse, pastor, eu tinha uma casa que ninguém parava lá, pastor. Era uma casa de aluguel, né? Um aluguelzinho que ela tinha dessa casa. Pastor, os clientes entravam, saíam, não durava muito tempo, era um problema. E aí, pastor, acho que eu devo vender a casa. Eu falei, não, se a senhora tem dessa casa uma renda, quem vai se desfazer, né? Se desfaz, né? De repente a senhora vai desfazer, vai gastar o dinheiro. Então, por que não pegar essa casa e ora a Deus, para Deus abençoar e mostrar o que está acontecendo nessa casa? Que ninguém fica lá, amém? Eu não sou dessa tese não, que a gente tem que fugir não. Se a senhora quisesse vender para fazer algum investimento, mas só porque está tendo um problema, que tem algum mal ali, alguma coisa, né? Pastor, tem alguma coisa errada naquela casa. Tem alguma coisa errada. Eu falei, não, a senhora tem que se mudar. Eu não sou dessa tese não, irmãos. Falei para ela, eu acho que a senhora tem que orar para Deus mostrar. E ela começou a orar, Deus tira esse mal da minha casa, mostra que em nome de Jesus. Aonde ela foi subir no telhado, meus irmãos. Eu falei, você tem um negócio de oco. Amém? Uma casa de laje, porque tinha esse negócio de oco lá. Era um buraco que tinha lá, né? Botaram uma capazinha. E quando tirou, irmãos, em cima do telhado, alguém que morou lá, fez algum tipo de feitiço. E quando ela tirou do teto da casa, tinha uns desenhos de ritual, de bruxaria, de magia. Em cima do teto da casa, e ela não sabia. Depois, acho que foi provavelmente foi algum inquilino que morou lá, que era devoto de alguma coisa assim, de magia. E ao sair da casa, deixou aquele símbolo maligno ali, de maneira que ninguém morava naquela casa. O pessoal via vulto, via as coisas. E ela mexendo lá, descobriu que tinha naquela casa, tipo um buraco que ele fez lá e botou lá e cobriu, né? Cobriu com gesso, tudo, nem parecia que era alguma coisa. Meu irmão, ela mostrou os desenhos, irmãos. Porque depois eu vou pedir ela para mandar para mim esses desenhos para você ver. Amém, irmãos? Mas, quer dizer, descobriu. Orou a Deus, para Deus o quê? Mostrar, irmãos. Amém? Então, quando a gente crê em Deus, meus irmãos, quem tem que sair é o mal. Porque Deus é um Deus justo, irmãos. Deus não quer que o mal tire a sua paz, tire a sua casa. Por exemplo, quem tem que sair, não é o marido que tem que sair de casa, não. É o demônio que tem que sair da vida dele e o casamento continuar em nome de Jesus. A mesma coisa é os filhos, né? É o mal que tem que sair do filho, é o filho que tem que abandonar a família, sair de casa, não, né? Não, o mal que tem que sair é a cachaça, é o cigarro, é as drogas, é aquele mal que está na vida dele, em nome de Jesus. Quem está entendendo, irmão? Está compreendendo em nome de Jesus? Quem tem que sair é o mal. Agora, quando o mal sai? Quando eu creio. Aqui, ó. E creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Quando eu creio, Deus faz justiça. E a justiça não é o mal ficar. A justiça é o mal sair. Quem está entendendo, meus irmãos? Isso é justiça. É o mal sair, é o vício sair, é o que as brigas sair, é a contenda sair. Isso é a justiça de Deus. Agora Deus faz quando eu creio. Eu creio ele no Senhor. E foi imputado como justiça. Amém, meus irmãos? Tem mais alguns versículos. Vamos ler aqui Marcos 11, 22. Amém? Em nome de Jesus. Para resumir, pessoal, eu vou para Marcos 9, 23. Eu vou terminar aqui. Amém? Teria mais coisas para a gente passar sobre isso, pessoal. Mas fica para outra oportunidade, né? Amém? Em nome de Jesus. Porque Deus só opera se eu crer. Abraão creu, então ele foi imputado como justiça. Você crê que Deus pode operar na tua casa? Então isso é anotado no livro da justiça de Deus. Eu creio que Deus tem um livro que é chamado o livro da justiça de Deus. O homem aqui na terra pode até ficar impune, irmão, de alguma coisa, diante das autoridades e tudo mais. Mas no livro da justiça de Deus não fica, não. Amém? Então, tem um livro da justiça de Deus, que Deus anota ali quando o povo de Deus crê e entrega na mão dele. Amém? Então, eu vou terminar aqui, ó. Marcos 9, 23. O que Jesus disse, meus irmãos, aqui? São palavras do nosso Senhor Jesus. Amém? Ele disse, ele não mente. Ele é verdade, ele é a verdade, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, meus irmãos? Então, ele não mente, ele falou com verdade. Pastor, eu creio que nada me faltará. Essa palavra é para você. E é bom que é o 23 mesmo, né, pessoal? Versículo 23, né? Lembrando, que nos remete a lembrança ao Salmo 23. Que diz, é meu pastor, e não faltará, né? Mas não é isso que Jesus falou aqui, não. Ele falou algo
parecidos. Ele disse assim, ó. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao quê? Ao que crê. Então creia e o mal vai sair, a perturbação vai sair. E o que está faltando, Jesus vai suprir. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, pessoal? Glória a Deus. Então eu quero orar nessa palavra hoje. Eu quero orar debaixo dessa palavra hoje, irmãos. Em nome de Jesus. Pastor, eu creio que Deus pode fazer. Eu creio que Deus pode suprir. Eu creio que Deus pode restaurar. Então, se você crê, Deus já está anotando a tua vitória já. Amém, meus irmãos? Porque a bênção, a justiça de Deus é para quem crê. Se você crê, ele vai entrar no meio da injustiça e vai fazer a obra. Agora, cuidado para não ficar das lutas, você parar a sua fé. Cuidado se você deixar a luta, irmãos, atrapalhar a sua bênção. Cuidado. Porque, pode ter certeza, quando a gente não crê, aí a bênção fica atrasada, pessoal. A bênção atrasa, a bênção não vem. Amém, gente? Quem está entendendo, pessoal? Porque Deus só está quando você crê. Deus é um Deus justo, irmãos. E Ele não quer ninguém duvidando do seu poder. Amém? Creia e Ele vai fazer o milagre. Vamos orar? Fica de pé. Pegue nas suas mãos a sua cartela da família. Amém? Já pegou a sua? Ainda não? Então os irmãos vão passar agora. Coloca na cartela, gente, o nome do seu familiar. Eu botei aqui o José Amanso, que é o meu nome, tá? Em família. E vou estar orando por você, para Deus fazer uma obra na tua família, para Deus fazer uma obra na tua casa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu vou orar agora. Se você crê, Deus vai fazer uma linda obra. Se você crê, o Salmo 23, é a bênção número 2 hoje, né, meus irmãos, do Salmo 23, vai chegar na tua casa. Serão 23 bênçãos, irmãos, nessa fé do Salmo 23, em nome de Jesus, para você e para sua família. Quem crê nisso, diga eu. Você crê? Então levante sua mão para os céus agora e comece a orar pela sua casa. Busque em Deus a resposta para a sua família. Busque em Deus, irmão, um milagre para a sua casa. Comece a orar, comece a falar com Deus e diga para Ele que você crê que Ele vai fazer o milagre. Diga para Ele que você crê. Lembre, meus irmãos, que Deus não quer incredulidade. Deus quer a gente crendo, pessoal. Deus quer você crendo. Ele quer você orando e dizendo: meu Pai, eu creio que o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor pode, meu Deus, trazer a cura. O Senhor pode suprir minha casa com libertação, transformação. Diga para Ele que você crê, que Ele pode arrancar o vício, que Ele pode arrancar a incredulidade, que Ele pode arrancar, meu irmão, aquela doença que se alojou. Diga para Ele que você crê. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor pode. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nós oramos agora, meu Pai. Oramos, repreendemos, meu Deus, agora toda e qualquer maldição, toda qualquer levando do diabo, todo e qualquer levando do inimigo, irmãos, contra a nossa família. Começa a orar agora, meus irmãos, e diga: meu Pai, eu creio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga: eu creio, meu Pai, e diga aquilo que você crê, que Ele vai suprir, irmãos. Diga: Deus, o Senhor vai suprir com a cura. Diga: eu creio que o Senhor vai suprir com a libertação. Diga: eu creio, meu Pai, que o Senhor vai suprir. Oh, vá orando, vá orando, vá orando, vá orando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me disse para continuar, me disse: vai cuidar. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Começa a clamar a Ele agora. Começa a clamar, meus irmãos. Deus não quer um povo incrédulo, não. Deus quer o povo dele crendo. Ore crendo e Ele vai salvar a tua família. Ore crendo, Ele vai curar. Ore crendo, Ele vai libertar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça isso, meu Pai. Derrama as tuas bênçãos aqui, Jesus. Derrama o teu suprimento aqui. Está aqui o nome da família. Está aqui o nome dos filhos. Está aqui no altar, meu Deus, fotografia, peça de roupa, documentos, materiais que foram trazidos, meu Deus. Também foram trazidas garrafas com água. Meu Pai, vai abençoando, vai consagrando, vai dando vitória, meu Pai, na família. Vai orando, meu irmão. Começa a apresentar a Deus. Apresente sua casa, sua família e diga: eu creio, o Senhor é o meu pastor, nada faltará. Quem me disse para continuar, me garantiu que vai estar. O Senhor
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então receba a tua bênção agora. Receba a tua bênção agora. Receba o milagre agora. Em nome de Jesus. Eu quero que você creia, meu irmão, agora que você está recebendo. Creia que você está recebendo. Jesus diz: quando você orar, creia que você está recebendo e terás a bênção. E terás a bênção. Em nome de Jesus. Ele está operando agora. É uma cura. É uma libertação na mente daquele jovem. É uma libertação na mente daquele homem, daquela mulher. É uma libertação na mente. É uma libertação agora dos vícios. É uma dependência química. Meu Deus, arranca, 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 Jesus. Vai curando, Jesus. Vai curando, meu Pai. Toca agora, Jesus. Toca no câncer agora e arranca do câncer. Arranca aquele mioma, aquela doença, aquela enfermidade. Arranca agora aquele problema, meu, na coluna. Aquele problema, meu Deus. Isso de ritmia cardíaca. Vai arrancando, arrancando agora os vícios, as maldições. Arranca as brigas dentro de casa, meu Pai. Arranca o espírito de desunião. É aquele espírito de desunião. É para vir em casa, meu Deus do céu. Que as panelas voando, um atacando o outro. Meu Deus do céu. Arranca, meu Pai, agora. Essa maldição, arranca, meu Pai. O mal que estava naquela família. E liberta, 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 Jesus, a casa. Liberta a casa, Jesus. Liberta a casa, Jesus. Em nome de Jesus. Fale com Deus, fale com Deus. Em nome de Jesus. Isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez. Quem me disse pra continuar, me garantiu que vai cuidar. O Senhor. E nada faltará. Diga: quem me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga: eu creio, Jesus. O Senhor é meu pastor, meu Deus, e nada nos faltará. Em nome de Jesus. O Senhor meu pastor e nada me faltará. Eu queria que você estendesse as mãos com essa cartela do Salmo 23 na direção da sua casa agora. E você vai declarar, meus irmãos, o que nós estamos declarando pela fé. Diga: Senhor Jesus, eu declaro na minha casa que quem vai sair é o mal. Diga: é o mal que sai, é os demônios que saem, a perturbação sai, o sofrimento sai. Diga: eu não vou sair da minha casa não. Quem vai sair é o mal. Em nome de Jesus, todo mal, eu diga: sai em nome de Jesus e não volta nunca mais. E diga: a minha casa eu declaro abençoada, debaixo da bênção do Salmo 23. O Senhor é meu pastor. E diga: nada